Fique à vontade, pastor, por favor. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É um privilégio estar aqui na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Amém? Amém? Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, me alegrar com vocês, agradecer muito, pastor Kleber, pastora Fernanda, irmãos amados e queridos, trazer também um carinho e um abraço da Igreja Cristã Koinonia a todos vocês. Todos vocês estão nos assistindo também, e eu creio que muitos dos nossos queridos estão aí ligados nesta noite em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Nós estamos seguindo o protocolo. Vou tirar. Nós estamos seguindo o protocolo aqui todos, e por causa da distância, então eu vou pedir licença a vocês e vou retirar aqui a minha máscara, como tenho assistido, as ministrações, e eu creio que o Senhor, como o pastor falou, e como já foi falado nesta noite, Deus vai ministrar ao nosso coração. Você crê? Amém? Amém? Eu quero acertar aqui algumas coisas para eu não deixar o meu tempo ir embora. Bom? Glória a Deus. Abismos. Quando falamos de abismos, nós pensamos, eu não sei você, mas eu penso com certeza num lugar ruim, difícil, porque abismo com certeza é um lugar onde você não vai ter acesso, não vai enxergar, não é? E se você cair lá, provavelmente não vai sair mais. Abismos. E tem sido palavras poderosas para a igreja de hoje. Nós, muitas vezes, precisamos ser chacoalhados, porque nós vamos nos acostumando na nossa vida. E como estamos, não somos, mas estamos no mundo, não somos do mundo, mas o mundo começa a nos influenciar. E nós precisamos, muitas vezes, ser chacoalhados. Então foi falado sobre mentira, como é importante não mentirmos em nada. Foi falado sobre desonestidade. Jesus, olhamos hoje e parece que o que mais vemos lá fora é desonestidade. Foi falado sobre ódio, ministração da pastora. E eu sei que ela já começou a falar um pouquinho sobre rebelião. E se você perceber todos esses temas, inclusive os próximos, eles, de uma forma ou de outra, eles se ligam. Porque todos eles falam de coisas que desagradam a Deus. Falam de coisas que magoam a Deus. E nesta noite nós vamos falar sobre rebelião. Você sabe o que é rebelião? E eu queria nesta noite dividir o nosso tempo mais ou menos em 3 partes. A primeira parte eu quero definir claramente com você o que é rebelião. Nós precisamos entender o que é rebelião para podermos saber como podemos não ser rebeldes, não é? Como podemos fugir das rebeliões. A segunda coisa, eu quero dar alguns exemplos bíblicos de rebelião. E olha, se você olhar na Bíblia, tem muito exemplo de rebelião. Muito. Tem vários exemplos aqui para nós. O duro é que muitas vezes a gente cai em alguns deles, né? Mesmo tendo os exemplos na Bíblia. E por fim eu quero dar alguns conselhos para que a gente possa viver uma vida que agrade a Deus, fugindo da rebelião. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos aqui comigo? Amém. Então vamos em frente em nome de Jesus. Primeiro, definir rebelião. Quando você olha num dicionário, rebelião fala de uma ação, de uma atitude, de algo que nós, como pessoas, precisamos fazer. Então, é a ação ou o efeito de rebelar-se. Não ajudou muito, pastor. Rebelião é o ato ou o efeito de rebelar-se, ou de se recusar a obedecer uma autoridade. Agora já começou a melhorar. Porque obedecer a autoridade nós sabemos
e fazemos muito bem, não é assim? Aleluia! Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Porque a palavra diz que toda a autoridade que está sobre a nossa vida foi dada por Deus, não é? E nós precisamos obedecer às nossas autoridades. Mas rebelião também pode se referir a uma pessoa, como também pode se referir a um conjunto de pessoas, várias pessoas juntas num propósito de rebeldia, de rebelião. Quando eu estava lendo, eu vi também que existem sinônimos para a palavra rebelião. E eu creio que os sinônimos nos trazem uma ideia melhor do que seria a atitude de rebelião. A rebelião, os sinônimos, nós poderíamos dizer que elas são, conforme o dicionário, uma desobediência, uma indisciplina, também é uma rebelião, uma insubmissão ou uma insubordinação. Quando a gente vê estas palavras, a gente entende que a rebelião, ela sempre se refere a uma autoridade, alguém que determinou algo, alguém que declarou algo para fazermos, para vivermos, para sermos, e em algum determinado momento nós falamos, não vou agir desta forma, vou agir de forma contrária, e a partir do momento que eu ajo de forma contrária, eu estou me rebelando contra essa autoridade. Isso se refere a todas as coisas, a começar a Deus. Nós podemos nos rebelar contra os mandamentos do Senhor que Ele coloca na sua palavra, contra uma ordem que o Espírito Santo tenha nos dado, porque o Espírito Santo está vivo hoje em nós. E nós precisamos entender que muitas vezes o Espírito Santo nos ordena para que façamos algo, e quando não fazemos, estamos sendo rebeldes. Estamos no processo de rebelião. É muito mais complicado do que imaginamos a questão da rebelião. Muito mais complicado. Às vezes a gente acha que rebelião é aquilo que acontece, né, lá no presídio, muito bem, né? Quando a gente vê a notícia lá, rebelião no presídio tal, rebelião no presídio tal. É verdade? Claro que é. E nós que somos de Cristo, que estamos dentro da igreja, achamos, não, eu não sou, não, eu não tenho nada a ver com rebelião, eu não sou rebelde. Mas eu quero pedir em nome de Jesus que você abra o seu coração nesta noite, a sua mente, não só para você entender o que Deus tem para nós aqui, na palavra dEle, para aprendermos, mas para que o nosso coração e a nossa mente possa refletir, e às vezes coisas que nós achamos que estamos fazendo de forma correta, e nós vamos falar sobre isso esta noite, nós estamos sendo rebeldes. Pois eu quero dizer para você, a partir de Deus, nenhuma autoridade gosta de rebeldes, nenhuma autoridade. Então, estamos definindo o que é rebelião. Agora, o que a Bíblia fala sobre rebelião, ou sobre rebeldia? E eu queria começar nesta noite abrindo a palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Eu creio que seja uma história que você conheça. Uma história de Saul, um homem que foi chamado por Deus para ser rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Primeira Samuel capítulo 15, versículo 23, diz assim: pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria.
como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. A palavra de Deus diz aqui que a rebelião, ou rebelar-se, é como pecado de feitiçaria. Pastor, mas o que é o pecado de feitiçaria? Pecado de feitiçaria são as pessoas que, como Deus tinha determinado, elas entram em adivinhações, elas entram em contato com mortos, com demônios, com espíritos. Isso é feitiçaria. E Deus, Ele abomina de feitiçaria. Ele fala, você não tem que consultar esses, você não tem que adivinhar, você tem que me buscar. Quando estamos fazendo isso, ou a pessoa que faz isso, ela automaticamente está rejeitando a Deus. Rejeitando a Deus. Quando você procura outras formas de saber o futuro, que é o que as pessoas querem saber, não é? O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer comigo? E se você olhar para o mundo hoje, você vê pessoas pagando muito dinheiro para aqueles que podem adivinhar o seu futuro, dizer o que vai acontecer com você. E utilizam aí essas artes ocultas, essas coisas que desagradam a Deus. Deus reprova isso. Não só reprova a feitiçaria, como reprova a rebelião. Aquele que é rebelde é porque ele não acredita que Deus cuida de nós. É aquele que não acredita que Deus tem o melhor para nós. Então a palavra de Deus diz que nós não podemos nos rebelar contra Ele. E aqui neste exemplo, então eu quero, passando aí, da primeira parte, que a gente está falando sobre as definições, ou a definição de rebelião, eu quero entrar no primeiro exemplo, que seria Saul, o próprio Saul. Este rei que Deus chamou e escolheu para ser o primeiro rei de Israel, e prometeu para ele que se ele o obedecesse, ele teria uma geração de reis. Os seus filhos, netos, iriam estar à frente e iriam governar o povo de Israel, se ele fosse obediente ao Senhor. No entanto, Saul começou a achar que podia fazer as coisas como queria e tomar as suas próprias decisões, não obedecendo a Deus. Se você voltar aqui um pouquinho para trás, capítulo 15, conta a história de como Saul rejeitou o Senhor. O Senhor falou para Saul, você vai com o povo de Israel e vocês vão lutar, vocês vão guerrear, vocês vão exercer minha justiça contra Amaleque. Só que a ordem de Deus era, vocês precisam acabar com tudo. É minha justiça. Não deixe nada, não traga nada, porque tudo aquilo que está lá é impuro. Entendeu, Saul? Então vai e faz, acaba, faz isso. O que aconteceu? Versículo 9, capítulo 15, versículo 9. Porém, Saul e o povo pouparam Agag. E olha lá, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais novos engordados, e os cordeiros, e tudo que era bom. E não quis destruí-los por completo, mas tudo que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. O que aconteceu aqui? Aconteceu que Saul foi para a batalha, foi obedecer aquilo que Deus tinha falado, pegou o seu povo e foi cumprir o juízo que Deus tinha determinado, mas num momento, ele resolve fazer algo melhor. Melhor, pastor? É melhor. Por quê? Porque ele vê que tem coisa boa.
Não tinha só coisa ruim lá. Então, se tem coisa boa, vamos separar o que é bom. Olha como as coisas são sutis. A desobediência, na nossa visão, muitas vezes, não parece uma desobediência. Parece algo assim, não, eu estou fazendo algo bom para o povo. Eu sou o rei do povo. Eu quero o melhor para o povo. É verdade isso? Talvez até ele quisesse o melhor para o povo. Mas isso é algo que nós precisamos entender hoje. Que quando Deus nos dá uma ordem, nós não temos toda a visão daquilo que precisa ser feito. A nossa visão é pequena. A nossa visão ela é baixa. E Deus tem a visão total de todas as coisas de hoje e do amanhã. Deus sabe o que vai acontecer. Então, quando Deus fala para nós, olha, vai e faça assim, Saul, é porque Deus sabia que poderia ter consequências no futuro. Deus não faz nada por achismo. Deus não faz nada sem propósito, pelo contrário. Em todas as coisas Deus tem propósito, e aqui não foi diferente, mas Saul achou que poderia fazer algo diferente. E por causa desta atitude de Saul, se você ler depois, eu convido você a ler toda a história, porque é uma história importante, com detalhes que nos fazem refletir nos dias de hoje, como nós estamos vivendo e o que nós estamos fazendo. E aí no versículo 22 do capítulo 15, ele diz, e Samuel disse, Samuel veio na presença de Saul e disse, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Sabe o que Saul fez? Saul trouxe tudo aquilo que era bom e que ele achava que era bom. E quando Samuel chegou e falou, o que você fez, Saul? Saul quis sair de fina, né? Ele quis falar, olha, nós trouxemos isso aqui, que é o melhor que a gente podia trazer, mas é para oferecer para Deus. É para oferecer em holocausto para Deus. E aí, Samuel responde para Saul, mas Samuel responde para nós hoje. É para mim e para você, é para a igreja do Senhor nesta noite. Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e nos sacrifícios? Às vezes, fazemos coisas para o Senhor achando que estamos agradando a Deus, e não estamos agradando a Deus, porque estamos deixando de obedecer a sua palavra, estamos deixando de obedecer aquilo que Deus tem para nós, algo que Deus falou. Estamos em dias hoje, onde a obediência ela é fundamental. Estamos vivendo tempo de pandemia, e nós olhamos para um povo completamente desobediente, um povo aí fora, que desobedecem às leis naturalmente, mas dentro da pandemia nós conseguimos ver isso com muito mais clareza. Diz que não é para estar junto, de repente você olha a notícia, está junto aqui, está junto lá, foi na praia, a praia tinha que estar fechada, foi não sei aonde, não era para estar, era para estar de máscara, foi ver, não vai. Ontem, fui na padaria, estava conversando ali, com uma pessoa da padaria que atende a gente, e ela falou, nossa, vem o senhor de novo aqui, querendo comprar as coisas, tudo sem máscara, querendo entrar aqui. Falei para ele, o senhor não pode entrar. Gente, já sabe que não pode, porque insiste. Sabe que não pode. Mas nós fazemos isso. Quantas vezes nós insistimos em coisas que nós já ouvimos que não é para fazermos? Acontece com os nossos filhos. Quem tem filho aí? Que o filho fala, pai, eu quero fazer, o pai fala, não. Aí ele corre na mãe, não é? Mãe, posso fazer? A mãe fala, não. Aí tenta dar um jeitinho no pai de novo, ó, não é?
E às vezes insiste. Mas já não falou, não? Obedeça. Obedeça. Mas isso funciona para nós porque nós somos filhos de Deus. E Deus muitas vezes fala para nós, não. E a gente continua insistindo. Deus, mas gostaria tanto. O Senhor tem promessa para mim. Dá um jeitinho. Rebeldia. Coração duro. Deus fala do coração duro na sua palavra. Olha Saul, um homem que tinha tudo para ser um grande rei, um homem que tinha tudo para levar o povo de Israel a ser uma grande nação, colocou o seu coração à frente de obedecer ao Senhor. Eu vi a ministração da pastora Fernanda e uma das coisas que ela falou várias vezes é que tanto para o ódio, e eu vou acrescentar, quanto para a mentira, quanto para a desonestidade, quanto para a rebelião, todas elas são escolhas que nós podemos fazer, que eu e você, Deus tem nos dado a escolha de fazer o que é bom, ou de fazer o que é mal. O que o nosso coração tem escolhido? O que o seu coração tem escolhido? E Saul perdeu uma grande oportunidade, porque ele se rebelou contra Deus, foi desobediente. E se você for ler mais para frente, você vê que Saul, ele até pede perdão, ele parece que se arrepende. E nós, humanos, olhamos por fora, não enxergamos o coração. Muitas vezes a gente cai na fala. Pastor, estou arrependido. No dia seguinte, se rebela de novo. E foi o que aconteceu com Saul. Para frente, se você ler aqui, mais para frente você vai ver que ele vai e faz algo que não era para ele fazer. Tomou o lugar do sacerdote, ofereceu sacrifício quando não era lei, não era para ele fazer. O sacerdote tinha que fazer, ele faz. Um abismo chama outro, pastor. É um abismo chama outro. Sabe o que mostra? O que realmente está no nosso coração, o que está no meu coração, o que está no seu coração. Deus permite circunstâncias e situações na nossa vida para saber quem nós somos em Deus, em quem nós confiamos, em quem nós cremos. E foi assim com Saul. Não é só porque ele foi rei, foi chamado para ser rei, que agora tudo que ele fizesse estaria certo. Mas se tivesse na dependência de Deus, sim. Tem 4 coisas que eu queria falar sobre esse texto. Primeiro, começa a rebelião quando alguém acha que sabe mais que Deus. Querido, para a gente desobedecer a Deus, é porque a gente acredita que a gente sabe mais que Ele. Se Deus fala para você, não entra nesse emprego, e você fala, não, mas, poxa, a vida é o lugar certo para mim, é aquilo que eu gosto de fazer, as oportunidades estão ali, olha o salário, e Deus já falou, não vai lá, não é esse. Mas a gente acha que sabe mais que Deus. Eu queria que você refletisse, porque existem muitas situações na nossa vida que nós achamos que entendemos mais das coisas do que Deus. E eu acho que Deus, ele é tão maravilhoso, sabe por quê? Porque no plano dele, ele enviou Jesus.
E quando Jesus veio e passou por tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, porque Jesus, a palavra diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas em nada, ele se rebelou contra Deus. Até no momento de sua maior aflição, ele pede, ele fala para Deus: Deus, olha, se for possível, Jesus se rebelou? Não. Jesus é o nosso maior exemplo de quem suporta a obediência e no fim recebe a vitória. Você quer ser vitorioso? Jesus não falou que a vida ia ser fácil, não. Na realidade não é fácil para ninguém. Ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você quer ter o galardão, você quer ter a bênção, você quer ter a tranquilidade e a segurança do Senhor na sua vida? Primeira coisa, nós precisamos entender que não sabemos mais do que Deus. Ninguém sabe mais do que Deus. Eu li uma reportagem de um rapaz, acho um garoto de 13 anos, num dos sites aqui de São José dos Campos, de um jornal daqui, eu não lembro, acho que é Meon, não sei. E ele estava expondo ali o entendimento dele, daquilo que ele tinha lido e estudado, sobre as 10 pragas, que tinham sido, os cientistas dizem que aconteceram mesmo. E a explicação. Então ele foi explicando ali, cientificamente, se é que dá para explicar, porque não dá para explicar. Um garoto de 13 anos, achando que consegue pegar algumas palavras de cientistas que colocaram e quer mostrar que não, realmente aconteceu. Eu não acredito muito em Deus, mas eu acho que realmente aconteceu isso. Os sapinhos lá apareceram porque, na realidade, na água estava com um negócio vermelho. E aí foi tentando explicar algo que é sobrenatural, que é Deus quem faz. Deixa eu dizer uma coisa para você: milagre, a ciência não precisa explicar. Na realidade, ela não tem que explicar. Milagre se vive. Aleluia. Milagre se crê. Deus, a gente crê nele. Se você crê em Deus, não dá para se rebelar contra ele. Agora, talvez eu não esteja crendo no Senhor como deveria. A rebelião nos leva a atos, a ação da desobediência. E aí eu quero dizer para vocês que não é só uma desobediência a Deus, mas a desobediência às autoridades que Deus coloca sobre nós. Como igreja, nós precisamos ser o exemplo de obediência. E se você desobedece uma autoridade que Deus instituiu sobre a sua vida, você automaticamente está desobedecendo a Deus, porque Deus diz na sua palavra que nós devemos obedecer às autoridades. Então estamos nos rebelando. A rebelião, às vezes, tenta se disfarçar como algo bom. Saul, depois que ele fez aquilo que ele tinha que fazer, para dar explicação para Samuel, para Deus, ele falou: olha, nós fizemos isso, mas é para agradar a Deus. E Deus fala: não quero agrado dessa forma. O agrado para mim é você me obedecer. O agrado para mim é não ser rebelde. E toda rebelião resulta num castigo. Algo se perde para aquele que é rebelde. Algo se perde para aquele que se rebela contra a autoridade. Saul perdeu. Então, nós precisamos rever a nossa vida, precisamos rever as nossas atitudes, precisamos rever aquilo que pensamos de Deus, e como conhecemos a Deus, e como respeitamos a Deus.
e se realmente confiamos em Deus. Segundo exemplo, eu creio que esse exemplo, talvez a maioria das pessoas, falam que para nós tenha sido uma das maiores rebeliões, que é a rebelião do diabo, de Satanás. Abre comigo lá em Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: como caíste do céu ao Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A palavra diz, versículo 15: contudo, tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. Alguém que Deus criou para honrá-lo, que tinha todas as possibilidades, que cuidava de muitas coisas, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas diz que ele era lá um grande chefe dos anjos, arcanjos, que Deus tinha colocado ele em glória lá, tinha o seu papel importante, mas algo aconteceu. Duas coisas, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Primeiro, o que gera a rebelião, ou uma das coisas que podem gerar a rebelião sobre a nossa vida, é a insatisfação. Pastor, não estou satisfeito. Eu estou aqui, mas não dá. Eu posso fazer mais do que isso. Eu quero fazer aquilo. A gente fica insatisfeito. E a insatisfação, ela por si só não é ruim. Por si só ela não é ruim. Por quê? Porque se você está insatisfeito com uma situação, você pode gerar coisas boas. Pode pedir um direcionamento para Deus. Deus, estou numa situação aqui, não estou feliz. Acho que tem mais para mim. Para onde o Senhor me direciona? O que o Senhor quer da minha vida? Onde eu posso ajudar mais? Onde eu posso crescer mais? Glória a Deus. Não está errado. O problema é que muitas vezes a insatisfação, ela traz dentro de nós um orgulho, que foi o que derrubou Satanás. Ele ficou insatisfeito com aquilo que ele tinha, e ele diz na palavra: eu vou assentar acima das estrelas. Me desculpa, mas ali é o lugar de Deus. Você não tem lugar, eu não tenho lugar, não é nosso lugar lá, é lugar de Deus. Por que nós temos que querer este lugar? Por que eu tenho que querer o lugar do outro? Mas muitas vezes é o que acontece na nossa vida. Ficamos insatisfeitos e aí vem o orgulho. E o orgulho na nossa vida mostra exatamente aquilo que mostrou em Saul. Eu sei mais do que Deus. Eu sei mais do que o meu pai. Eu sei mais do que minha mãe. Eu sei mais do que os meus pastores. Eu sei mais que as autoridades que Deus colocou sobre a minha vida. E isso faz com que vamos nos rebelar. Rebelamos contra as autoridades que Deus colocou. Foi isso que Satanás fez. Só que quando ele se rebelou, olha o que aconteceu. O problema da rebelião é que, como eu falei no começo da definição, a rebelião pode
atingir uma pessoa, mas pode ser um grupo. O que aconteceu quando Deus derrubou Satanás? 1/3 dos anjos vieram junto. Quantos entraram e talvez estivessem insatisfeitos com aquilo que estavam fazendo, com aquilo que Deus deu para cada um deles? Eu quero perguntar para você nesta noite: você está insatisfeito com a sua vida? Você está insatisfeito aonde você nasceu, a família que você tem, o que Deus te deu? Porque existem pessoas que, quando você conversa com elas parecem completamente insatisfeitas em tudo. Não conseguem se satisfazer em nada. Parece que nada do que Deus dá é bom, é suficiente. Mas aquilo que Deus faz é sempre bom. Começou lá no princípio, quando Deus falou: olha, separação entre água e terras. E ele viu que era bom. Criou os animais, e ele viu que era bom. Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele disse: é muito bom. Então você é muito bom. E Deus te colocou num lugar muito bom. Ah, pastor, eu passo dificuldade, eu passo aperto, o senhor não me conhece, o senhor não sabe dos meus problemas. Não sei mesmo. Assim como você não sabe dos meus. Mas não podemos viver insatisfeitos, pelo contrário. O que o mundo tem feito hoje com a igreja é exatamente isso. Tem falado para a igreja que ela deve ser uma eterna insatisfeita, que as coisas não são suficientes, que Deus não é suficiente, e eu quero declarar que isso é uma grande rebelião. Nós precisamos entender que Deus é completamente satisfatório, além disso. Porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você ama a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, então pare de ser um insatisfeito e comece a olhar para as bênçãos que Deus tem, para as promessas que Deus tem na sua vida. Pastor, não chegou ainda, vai chegar. Preguei um dia desses sobre Abraão. Promessas que Deus fez, não só a ele, mas a quantos na Bíblia que nós temos exemplo. Diz para mim alguém que Deus prometeu e ele não cumpriu. Me diga um. Não existe, porque aquilo que Deus fala, ele cumpre. Nós colocamos Deus num patamar, muitas vezes como as nossas autoridades humanas, como os nossos pais, como os nossos pastores, que somos falhos, que erramos, como as autoridades aí fora, que erram, são humanos, e muitas vezes nós colocamos Deus no mesmo balaio, achando que Deus também erra, mas Deus não erra. Então entenda, aquilo que Deus tem para você, pode estar difícil hoje, glorifique a Deus. Quando a coisa começa a apertar, a gente tem que lembrar de Paulo e Silas na prisão. Você faz ideia de Paulo e Silas, que foi chicoteado, que foi amarrado lá dentro de um buraco, de um lugar escuro, com dores, com tudo de ruim que podia estar ali sobre eles, louvando e adorando a Deus. Então nós precisamos mudar. Em vez de sermos rebeldes, precisamos ser verdadeiros adoradores. É isso que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Aleluia. Eu teria muitos outros exemplos para dar. Muitos outros. A Bíblia tem muitos exemplos de rebeldia. Mas eu creio que nós precisamos entender o princípio. E precisamos agora receber alguns conselhos para fugir da rebelião. Para fugir da rebelião. Eu coloquei aqui, antes de eu te dar esses conselhos, eu quero dizer que eu creio que a maior rebelião que o homem pode fazer, ou a maior forma de rebeldia, é conhecer a verdade do Evangelho
mas rejeitar Jesus como Salvador. Essa eu creio que é a maior rebeldia que nós podemos fazer com relação a Deus. Deus preparou todas as coisas para que todos pudessem ser alcançados. Deus nos deu a oportunidade e nós precisamos ser gratos porque estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que está nos assistindo, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não seja um rebelde, pelo contrário. Acredite que todo o plano que Deus fez é exatamente para que nós pudéssemos chegar a Ele. Sozinho não temos como fazer isso, só através de Jesus. Então não se rebele diante de Deus, não se rebele. Agora, como é que podemos evitar a rebelião ou a rebeldia? Eu quero te dar 4 conselhos. Primeira coisa, nós precisamos confiar em Deus. Não tem como obedecermos a alguém que não confiamos. Precisamos confiar. Para confiar, precisamos conhecer. Mas, abre comigo lá em Jeremias 29:11. Esse eu sei de cor. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Este versículo está conosco e vai fazer 30 anos, de uma promessa que Deus deu quando nós sofremos um acidente na nossa lua de mel. Eu não vou contar isso hoje não, Deus talvez tenha um outro tempo para a gente fazer, porque não é o contexto, mas eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Quem sabe é Deus. É Deus quem sabe os pensamentos que tem a seu respeito, a meu respeito, e são pensamentos de paz. É paz que Deus quer para nós, é bênção que Deus tem para nós. E se Ele permitir algo na nossa vida, Ele nos garante que Ele está conosco. Você quer entrar em alguma dificuldade sem Deus? Não, meu filho, tem que entrar com Deus, porque quando entra com Deus, não tem nada que possa vencê-lo. Nada. Deus já venceu tudo. Então você sabe que será vencedor. Confia em Deus. Eu sei os pensamentos, Deus sabe. Deus te conhece antes de você nascer. Deus sabe o que vai acontecer na sua vida daqui para frente. A pergunta é: como você vai escolher viver? Você vai confiar nesse Deus ou não? Ou você vai continuar duvidando de que Ele tem o melhor para a sua vida? A dúvida é um dos caminhos que nos leva à rebelião. Porque aí começamos a pensar que nós sabemos mais do que Deus. E não sabemos. Então confie em Deus. Confie cegamente em Deus. Aquilo que Ele tem na palavra dEle, aquilo que o Espírito Santo fala conosco. Ore. Busque a direção de Deus, porque Deus fala conosco hoje. Confie em Deus. Segundo, não se ache superior. Quando achamos que somos superiores a outros, nós temos a tendência de nos rebelar, de não nos submeter à autoridade. Leia comigo, Isaías 55, 8 e 9. O Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Deus é superior a nós. Deus é superior a nós em tudo. Somos criaturas. Não podemos, porque achamos que estamos tendo intimidade com o Senhor, que foi aquilo que aconteceu com Satanás. Achar que podemos chegar a ser como Deus, ou superior a Deus. Não se acha superior.
Terceiro, tenha respeito. Nossa, essa palavra parece que perdeu o seu efeito nesses últimos tempos. Ninguém respeita mais ninguém. Você olha para os filhos, parece que não respeitam mais os pais. As pessoas não respeitam as autoridades. Não existe respeito. Então, nós precisamos trazer de volta aquilo que faz parte do caráter cristão. É respeitar a Deus, respeitar as pessoas, os nossos líderes, mas respeitar o nosso irmão. Muitas vezes deixamos de respeitar o nosso irmão. Abre comigo em Provérbios. Provérbios, capítulo 25, versículo 15. Olha o que diz: pela longa tolerância se persuade um príncipe, e a língua suave quebranta o osso. Traduz aí, pastor, vou traduzir. Isso quer dizer que, se houver alguma autoridade, e que algo que ele tem imposto sobre a sua vida, você acredita que isso não está certo, não se rebele. Pelo contrário, pela longa tolerância. Seja paciente, fale com respeito, no tempo certo e devido. Porque quando você fazer isso, vai chegar o momento do entendimento. Vai chegar um momento onde Deus vai olhar para o seu coração e vai ver, poxa vida, meu servo está ali sofrendo, talvez algo injusto, mas ele não foi rebelde, pelo contrário, ele com sabedoria teve paciência, ele conversou, ele pôde aguardar o tempo para que Deus pudesse colocar as coisas no lugar. Pensa que todas essas coisas Deus está tratando conosco, com o nosso orgulho, com a nossa maneira de agir e de ser. Então não é porque o outro faz errado que eu posso fazer também. O mundo faz isso. Porque um rouba, eu também posso roubar. Porque um mente, eu também posso mentir. Porque um faz, eu também posso fazer. Está errado. O nosso caráter é o caráter de Cristo. Então eu preciso ter respeito. Eu preciso saber falar. Eu preciso acalmar o meu coração. Lembra da ministração do ódio? Não adianta odiar. Vou odiar meu chefe. Não. Eu vou orar por ele. Eu vou orar por ele. Se ele já é salvo, glória a Deus, mais fácil de Deus tocar. Mas se não for, Deus vai tocar. Porque Deus toca no coração de salvo e de não salvo. Deus tem poder para todas as coisas. E a Bíblia diz que nós podemos nos colocar na brecha. Esse é o nosso papel. Tenha respeito pelas pessoas. Respeite o seu irmão. Jesus falou, a gente tem que amar a Deus e amar ao nosso próximo. Respeitar o nosso próximo. 4. Pense nos outros. Pense nos outros, não pense só em si mesmo. Quando a gente se rebela, é porque nós estamos colocando os nossos desejos, as nossas vontades em primeiro lugar. E muitas vezes não conseguimos nos colocar no lugar dos outros que estão ao nosso redor. Ou às vezes não conseguimos colocar no lugar do nosso líder, do nosso pastor. Fala, pastor, poxa vida, está fazendo errado, devia fazer assim, devia fazer não sei o quê. Mas nós precisamos pensar nos outros, não só em nós. A Bíblia diz, ame ao Senhor e ame ao seu próximo. Lá em Romanos 12:16, abre lá, Romanos 12:16. Diz assim: vivei em concórdia
entre vós. Vou repetir. Vivei em concórdia. Concordância. Não é discórdia. É concórdia. Concordante, um mesmo pensamento. E ele continua dizendo: não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Precisamos pensar nos outros. Tem irmãos que às vezes estão passando por uma situação que a gente já passou, que a gente pode abençoar, e às vezes a gente trata mal. Vê que ele errou e fala: poxa, mas por que errou? Uma coisa tão simples. Pode ser simples para você, para ele não é. E aí nós precisamos ajudá-lo, precisamos orar, precisamos cuidar. Deus quer que a gente pense nos outros. Quantos estão lá fora que precisam de Jesus? Precisamos pensar nos outros. Não dá para pensar só em nós mesmos. Toda rebeldia afasta de Deus. Isso quer dizer que se nós fizermos esses 4 conselhos, você vai se aproximar de Deus. E Deus vai se aproximar cada vez mais de você. Deus ama estar conosco. Quando obedecemos a sua voz, quando ouvimos, quando temos alegria em fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer. Às vezes a gente quer ficar inventando coisa, não precisa inventar. Seja simples na sua vida. A nossa vida já é muito complicada, muitas coisas para fazer, muito desgaste, muito problema, então seja simples. Se Deus falou para falar, fala. Se Deus não falou, fica quieto. Não abre a tua boca, ora apenas. Se Deus falou para ajudar, ajuda. Se Deus falou para não ajudar, para. Nós precisamos ter um coração de forma que Deus olhe para nós e se agrade. Eu achei linda aquela música que canta sobre a igreja. Não tinha ouvido ainda. Somos a igreja de Cristo. Somos a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, olhamos aí notícias e notícias ruins sobre a igreja. Mas nós precisamos mudar isso. Precisamos viver como a verdadeira igreja de Jesus é, uma igreja santa. Uma igreja que não busca os seus próprios interesses, mas que busca obedecer ao Senhor. Que não fica aí querendo se revoltar contra as coisas que estão acontecendo, e fica disseminando contendas, não, ao contrário. Uma igreja que chama o irmão para orar, que chama o irmão que está na batalha e fala: eu vou batalhar contigo também, que está junto. Deus não quer que a gente seja rebelde, nem que a gente leve os outros à rebeldia, pelo contrário, Deus quer que nós sejamos obedientes e levemos os outros a serem obedientes também. Pastor, é difícil, mas é o nosso desafio, viver a santidade para o Senhor. Eu quero terminar com 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, você conhece. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, e nós somos povo de Deus, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Como igreja, precisamos nos humilhar diante de Deus, pedir perdão, porque muitas vezes temos nos rebelado contra o Senhor, temos nos rebelado contra as autoridades. Precisamos obedecer. E se você vê um irmão que está desobedecendo, conversa com ele, aconselha, ajuda-o, não critica, não usa do ódio, não usa do julgamento. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para ajudar. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Você que está em casa, está nos assistindo, feche os seus olhos agora.
A humilhação diante de Deus, um joelho dobrado, nos faz entrar na presença do Senhor. Um coração contrito, o Senhor diz na sua palavra que Ele não rejeita. Então eu queria pedir a você agora, de uma forma simples, sonde o seu coração. Peça ao Senhor, ao Espírito Santo que está aqui, para trazer a tua memória, para ver se existem coisas na sua vida que você tem agido de forma rebelde. Seja diretamente a Deus, seja as suas autoridades, e se humilhe diante do Senhor agora. Se humilhe diante do Senhor. Fale com Ele, porque Ele está ouvindo. Deus não gosta dos rebeldes, mas Deus ama os obedientes. E o Senhor nos chama como igreja para obedecer. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Pai, em nome de Jesus, eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração agora. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes pensamos nas nossas razões, nas nossas definições, no que conhecemos, no que sabemos, no que vivemos. E mesmo conhecendo a Tua verdade, nós Te desobedecemos, Pai. Por isso, nos humilhamos diante de Ti, nos arrependemos diante do Senhor, pedimos perdão ao Senhor agora. Pedimos perdão como igreja, Pai, porque como igreja temos falhado diante de Ti. Precisamos viver, Pai, e desejamos viver como uma igreja santa, não como uma igreja rebelde. Não estamos aqui nesta terra para ter um reino terreno, estamos aqui por causa de um reino dos céus, um reino espiritual, que é o Teu reino, não é o meu reino, mas é o Teu reino, Pai. Somos Teus filhos e pedimos em nome de Jesus, abre os nossos entendimentos, Pai, que não só esta ministração de hoje, mas todas aquelas que temos ouvido nestes dias, sobre a mentira, sobre o ódio, sobre a desonestidade, e aquelas que ainda vamos ouvir, que tudo isso, Senhor, chacoalhe o nosso coração, a nossa vida, e faça com que o nosso caráter seja moldado como um caráter de Cristo, caráter da Tua igreja viva, que veio para abençoar, que veio para ministrar a Tua palavra, que veio para levantar o caído, que veio para ajudar o pecador, odiar o pecado, como o Senhor fez, mas amar o pecador. Nos ajuda, Pai, nos ensina. Peço, Senhor, que esta palavra ecoe em nosso coração, não só hoje, não só nesta noite, mas nestes dias, nestas semanas, Pai. Que tudo isso possa se manter vivo em nosso coração, para que nós possamos lutar com todas as nossas forças, para que possamos confiar em Ti, para que possamos respeitar os nossos irmãos, para que possamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Nos leva, Senhor, a viver uma vida que agrade ao Teu coração, porque sabemos que se fizermos isso, todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar à nossa vida. Abençoa este povo, Pai, abençoa cada vida que está nos ouvindo nesta noite, Pai, de uma forma especial, toca os seus corações, aqueles que estão enfermos de alma, cura-os, Pai. Aqueles que estão enfermos no seu corpo, cura-os, Pai. Aqueles que estão enfermos no seu espírito, sara-os, Pai. E traz vida, porque o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus da ressurreição, o Senhor é o Deus da alegria, o Senhor é o Deus da paz. E eu quero declarar todas estas coisas sobre cada uma destas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu coração.